Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, depende do horário que você vai estar ouvindo. Hoje, dia 22 de janeiro, e o nosso devocional diário está no último capítulo do Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 16. Antes de mais nada, é sempre um prazer poder estar aqui falando do Evangelho, levando a palavra. Estamos esse ano terminando já o primeiro livro do Novo Testamento, que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando, perguntando, levando adiante essa palavra para a glória de Deus. O Evangelho de Marcos, segundo se acredita, foi escrito baseado nas memórias de Pedro. E Pedro é quem conta para Marcos tantos detalhes, até porque Marcos não conviveu com Jesus como Pedro conviveu, e aqui está o relato, provavelmente, do próprio apóstolo Pedro. E veja que Pedro passa para Marcos aqui o que está acontecendo. Nós vamos ver que depois que Jesus morre, ele fica no sábado sepultado. Sábado é um dia de descanso, estamos vivendo ainda na era do judaísmo, e a Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, elas compram aroma para ungí-lo assim que o sábado termina, ou seja, no finalzinho do sábado, às 18 horas, elas já se preparam isso. E no primeiro dia da semana, o que hoje nós chamamos de domingo, elas vão ao sepulcro de manhã, logo ao sol nascer. Mas quando elas estão indo, elas estão preocupadas com quem vai remover a pedra, porque o sepulcro era numa caverna, podemos pensar assim, onde tinha uma grande pedra na frente. E quando chegam, a pedra já estava revolvida. Diz o versículo 5 que elas entram no sepulcro e lá elas veem um jovem assentado à direita, vestido com roupa comprida, branca, e elas ficam espantadas. E elas ouvem: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Que coisa maravilhosa, espantosa, é algo espetacular pensarmos que aquelas mulheres puderam ser as primeiras a ouvirem, a verem isso. Claro que os relatos da ressurreição, eles só são completos depois de nós lermos também o que Mateus, Lucas e João escreveram, tá? Não há nenhuma incongruência, não há contradições, simplesmente ali um vai complementando o outro, são visões diferentes de um mesmo momento e do evento mais importante de toda a história, sem dúvida nenhuma. E ali, aquele jovem que estava sentado ali, aquele homem com aquela veste resplandecente, provavelmente um anjo, ele diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Veja aqui, interessantemente, Marcos, só ele coloca e a Pedro, ou seja, Jesus mandou um recado especial para Pedro. E como eu já disse aqui no início desse áudio final, nós vamos ver que esse evangelho, ele muito provavelmente foi ali indicado por Pedro para que Marcos pudesse estar escrevendo. Depois disso, Jesus aparece a Maria Madalena, que tinha expulsado 7 demônios dela, e essa é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, segundo os relatos do evangelho. E ela vendo aquilo, ela vai anunciar aos 12 ali, aos 11 no caso, que Judas já tinha suicidado, que ela tinha estado com ele. E eles estavam ali tristes e chorando, diz o versículo de número 10, e eles não creram, diz o versículo 11. Depois disso, Jesus vai aparecer a outros 2 discípulos que iam de caminho para o campo. Esses 2, pelos relatos de Lucas, nós sabemos que são os discípulos que estão indo a caminho de Emaús. Eles foram e falaram com os outros também, mas nem assim eles creram. A incredulidade, a dureza de coração deles era muito grande. Finalmente, Marcos registra no versículo 14, ele apareceu aos 11 e cá estavam sentados com ele às mesas, e ali Jesus o repreendeu, diz o versículo 14, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Veja bem que esses aqui, esses homens, esses 11, foram aqueles que tiveram o privilégio de ouvir Jesus falar que morreria, que ele passaria por todos aqueles problemas que passou e ressuscitaria ao terceiro dia. Se nós lembrarmos do Evangelho de Marcos, ele vai deixando isso claro. Jesus fala por 2, 3, pelo menos são as que estão registradas, que o que aconteceu aconteceria, mas eles estavam ali com seus corações endurecidos. Mas isso não foi suficiente para Jesus os rejeitar. Na verdade, Jesus os restaura ali, e nós vamos ver que ele dá uma ordem. Versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será
condenado. Veja que Jesus ele dá uma ordem aos discípulos: levem o evangelho a todo mundo. Diga a todo mundo que eu estou vivo, que eu morri e ressuscitei, que eu sou o Salvador, que eu sou aquele que dá vida àquele que está morto, eu sou aquele que tira as pessoas das trevas e traz para a luz, eu sou aquele que morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. E aqueles homens que até pouco tempo estavam tristes, chorando, morrendo de medo, eles partem, diz o versículo 20, e pregam por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, claro, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Que sinais são esses? Os versículos 17 e 18 dizem que eles vão expulsar demônios, falar novas línguas, pegar serpentes, se acontecer de beberem algum veneno, não fará dano, e eles vão pôr mão sobre os enfermos e vão curar. É assim que os evangelistas, os apóstolos levaram a palavra e o evangelho cresceu, se expandiu, e nós somos prova disso. Estamos aqui quase 2000 anos depois, ainda levando essa palavra adiante, e que você possa fazer isso também. Leve essa palavra adiante, esse ide por todo mundo e pregai. Não foi dito apenas para aqueles 11 homens que estavam ali, não foi dito apenas para aquelas 120 pessoas que posteriormente estarão ali no Pentecostes. Daqui a pouquinho nós vamos falar, porque o próximo livro que nós vamos estar aqui mencionando é o livro de Atos dos Apóstolos. A partir de amanhã, veja que você faz parte disso, porque o Espírito Santo te convenceu, e se ainda não fez isso, entregue sua vida para o Senhor, porque Ele está te chamando a poder seguir a Ele. Ele vive, Ele vive. Você pode dizer comigo, você pode digitar aí, se você está ouvindo aí pelo WhatsApp, ou se você está ouvindo pelo YouTube, coloca aí nos comentários: Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.